Boa tarde. Estou aqui na presença de um monte de atores do filme, né? E eu queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui. É um momento de celebração. É bom estar presente nos momentos de celebração. É um filme bem emocionante, com uma série de partes super fortes, interessantes. Foi uma situação feliz porque eu preparei uma série de coisas e que vocês vão ver que é muito, muito, muito sintônico com o que cada um de vocês falaram, da experiência própria de vocês, né? Só que numa outra perspectiva. Eu acho que o filme, como um objeto de arte, ele não comporta uma explicação, ele comporta, sim, uma criação a partir dele, né? A gente se sente afetado e se sente movido a trabalhar também. Eu comecei esse trabalho um pouco antes de ver o filme. Eu vi o filme agora há pouco tempo antes de vir para cá. Eu tenho uma ideia que eu gostaria de compartilhar com vocês, de que a forma mais singular de expressão é a forma que mais pode produzir ressonância com a experiência de cada uma das pessoas. A gente fez um trabalho, uma época, na PUC, lá na Psicologia Clínica, onde nós trabalhávamos a questão clínica junto com alguns conceitos da filosofia. Nós procuramos falar desses casos clínicos e dos conceitos de uma maneira muito, muito singular, através de filmes, poesias, vivências, e nós notávamos que o trabalho era muito vivo, muito intenso. Nós saímos com bagagens diferentes, a gente não tinha uma preocupação com consenso de conhecimento, mas as pessoas saíam muito vitalizadas. Então, eu fiquei imaginando que, se eu pudesse proporcionar aqui uma forma de falar sobre clínica e filosofia de uma maneira muito, muito singular, que tivesse muito a ver comigo, poderia ter muito a ver com vocês. E parece que isso funcionou, porque vocês vão ver, à medida que eu for falando, que a gente se encontrou em vários momentos, né? O primeiro momento de conseguir contextualizar é que eu conheci a Valéria na casa de uma amiga em comum. Na época, eu estava estudando dois autores. O Gilbert Simondon, que é um filósofo que colaborou bastante com a obra do Deleuze, né? O Deleuze aproveitou muito da obra dele, e ele trabalhou sobre processos de individuação. E um outro autor, que se chama Fernand Deligny. O Deligny era filósofo e pedagogo, ele trabalhou a vida inteira com crianças que estavam à margem do sistema e jovens, com jovens autistas, psicóticos, delinquentes, assassinos, aqueles jovens e crianças que ninguém queria, né? Eu estava lá. Ele é uma pessoa muito interessante, ele é um pouco mais velho, nasceu em 1913, o Deleuze nasceu em 25, e ele foi o formulador de uma série de conceitos que foram usados pelos contemporâneos, né? Como comum, coletivo, rede, cartografia, né? Então, linhas de errância. Então, eu achei que poderia ser um momento propício aqui com vocês, já que a ideia do documentário é fazer uma cartografia, né? Deixa eu pegar aqui o meu. É fazer uma cartografia. O Olhares Transversos foi baseado numa pesquisa que justamente se chama Cartografia dos Efeitos de uma Ação de Extensão. Clínica dos Afetos, afirmação da ética, do estético e do político. Uma fronteira entre os campos da extensão, do ensino e da pesquisa. Então, a minha proposta é de trabalhar com vocês um pouco a ideia de cartografia, porque ele tem a ver com a minha própria pesquisa e interesse, nesse sentido de singularizar o processo. Foi um trabalho que motivou o próprio documentário. O documentário é uma forma de cartografia, né? O documentário não é feito numa forma de prescrição de condutas, né, de manual. Ele é muito mais, não é nada disso, ele é
um acompanhamento da experiência afetiva de cada uma daquelas pessoas, né, de vocês, com os pacientes, com a experiência de estar no trabalho coletivo, né, e isso é muito do que a gente chama de cartografia, né. Essa também é uma oportunidade de compartilhar alguns elementos com vocês que estavam lá na origem dessa ideia de cartografia. Esse tema cartografia nos anos 60 ele era utilizado por muitas pessoas, mas foi o Deligny que começou a fazer as cartografias e dar uma dinâmica muito maior do que ela tinha até então, e a gente poder pegar alguns elementos, vocês vão ver que vai fazer um cruzamento com experiências que vocês falaram de lugares completamente diferentes, né, dos hospitais, das CTIs, dos consultórios. Eu estava com muita vontade, à medida que a Valéria foi me falando, de participar da extensão. E não podia, né, porque eu não podia voltar no tempo nem vir aqui para o Rio para fazer. Então, eu imaginei que se eu projetasse um pouquinho do vídeo que estava na origem lá das cartografias e mostrasse algumas cartografias para vocês, eu ia estar proporcionando para quem não participou do projeto de extensão e para mim mesmo a oportunidade de sentir um pouco o gostinho desse trabalho coletivo através de uma exposição ao universo da arte, né? E que, ao mesmo tempo, as cartografias, como vocês vão ver, elas têm elementos estéticos, mas também éticos e políticos, né? E eram utilizados com as crianças autistas no sentido de promover a saúde. Então, eu achei que era uma proposta propícia. Esse é um livro que saiu agora nesse ano mesmo. É um livro sobre as cartografias, elas foram encontradas há bem pouco tempo. Essa experiência ela teve lugar no final dos anos 60. Algumas pessoas ainda estão morando lá no sul da França, trabalhando com os autistas, algumas dessas pessoas que participaram dessa experiência. Eles ficavam em lugares muito precários, em acampamentos, lugares abandonados, pessoas que eram colaboradores, ele chamava de presenças próximas das crianças. Cada pessoa ficava distante uns 3 a 5 quilômetros umas das outras, nesses acampamentos, e cada um ficava com 2, 3, 4 crianças. Eles viviam 24 horas por dia com essas crianças, não ganhavam nada para fazer isso, né? E as crianças iam para lá e ficavam melhores. Uma das estratégias que eles usaram para trabalhar com essas crianças e para lidar com o desconhecido, como foi falado no próprio documentário, foi fazer essas cartografias. Eles faziam um plano de fundo de cada um desses lugares. Essa era a Ilha de Baixo, como eles chamavam. A gente pode ver aqui um abrigo, o lugar onde eles cozinhavam. Tinha o lugar onde eles dormiam aqui. E, em cima disso, eles iam colocando papel vegetal com as linhas de errância, né? Então, aqui um menino veio, ele passou aqui, fez um desvio pelo rio, veio vindo para cá, aqui ele balançou um pouco e virou em volta dele mesmo, veio para cá, aqui de novo. Essa linha tracejada era dos adultos. Então, essas imagens estavam no início, quando estavam sendo forjadas essas ideias, tanto de comum, coletivo, cartografia, rede, né? Aqui a gente vê a criança vindo por aqui, ela vem para o lado de cá, e aqui em vermelho ela faz um desvio. Era um termo que o Deligny gostava de usar também, desvio ou esquiva. Ela faz um desvio, né? E depois continua. Tem uma linha preta bem fininha aqui, que é a linha do adulto, né? Essa aqui é a Gisele que está fazendo, uma outra pessoa, então é uma outra representação. Aqui estão as linhas de errância, né? Quando você tem um círculo aqui em volta da cabeça da criança porque ela está cantando, um círculo aqui na barriga porque ela está estufando a barriga de ar e depois está soltando, que era uma criança que fazia isso, né? Então, eles representavam, através das cartografias, os trajetos, os caminhos, tanto dos adultos quanto das crianças, né? E as atividades que elas iam fazendo. Nós vamos ter a oportunidade de falar um pouco por que surgiu
essa estratégia, essas ideias, que tem, eu acho que, muito a ver com a experiência que vocês tiveram no trabalho de extensão. Aí está uma outra representação das linhas de errância. Esse é o Serré, que era aquele que ela estava mostrando no filme, aquela localidade, né? Já é uma outra forma de representação. As linhas brancas, onde estão os adultos, né? Aqui tinha uma cabaninha onde tinham 2 estudantes que estavam ficando aqui. Essa linha em negro é de uma das crianças autistas, e aqui o lugar onde ela ficava balançando. Eles foram notando, e a Gisele estava mostrando ali no filme, que depois que passava muito tempo pegando crianças diferentes, elas normalmente optavam pelo mesmo lugar para balançar, né? Que foi uma descoberta das próprias cartografias, né? As cartografias funcionavam também não só como uma estratégia ética e política clínica, mas também de promoção de saúde, de pesquisa, que eu quis dizer. Aí já é uma outra representação, né? Aos pouquinhos, as linhas elas foram perdendo um pouco a representação de qual o sentido, identificando quais pessoas que eram, né? Era mais importante perceber a sobreposição das linhas ao longo do tempo, né? Então, em cada época, cada pessoa que fazia tinha uma representação diferente, né? Às vezes eles tinham materiais diferentes, né? E esses encavalamentos de linhas formavam um espaço comum. Todo mundo tinha que comer, todo mundo tinha que tomar banho, todo mundo tinha que lavar roupa, né? E as crianças acompanhavam isso, e as crianças e os adultos viviam no mesmo lugar, fazendo as atividades, e as linhas que elas percorriam, elas se sobrepunham. Isso formava uma experiência de ocupação comum daquele lugar, né? No encontro transdisciplinar, semiótico, não parece adequado que eu venha falar aqui do que eu penso, enquanto médico, cardiologista, psicanalista ou qualquer outra identificação, qualquer outra identidade, sobre o que eu acho de saúde e filosofia. Importa mais que eu me apague, por assim dizer, para que cada um de vocês, com suas próprias teorias e experiências sobre saúde e filosofia, possa ter espaço. Criar ressonância com o que eu trago, com essas imagens também, e assim ter a oportunidade, quem sabe, de inventar e transformar essas teorias e experiências. Transformar a partir do acontecimento de estarmos todos aqui, quer dizer, fazê-lo coletivamente. E por isso mesmo, singularmente. É um paradoxo. Quanto mais a gente faz junto, a gente faz de uma maneira mais singular, né, mais única, com a participação tanto do Deligny quanto dos autistas, das presenças próximas, que eram os autistas que estavam lá no filme, a minha presença aqui, as intervenções que podem ser feitas por vocês e a experiência que vocês vão evocar à medida de que a gente vai percorrendo essa conversa, né? Cada um na intersecção de campos que mobilizam sensações, percepções e pensamento. Esse é um convite para vocês para implicarem as suas bagagens e assim fazer uso desse encontro, muito mais do que absorver alguma informação que eu possa dar para vocês, né? As cartografias, elas são imagens de grande beleza estética, para mim pelo menos. E têm sido expostas em museus, na Bienal de São Paulo, foi exposta na França, na Alemanha, mas a categoria de objeto de arte não está na origem delas. E eu penso que não é o seu principal destino. As cartografias são uma invenção de uma escritura, de uma ferramenta. Uma escritura não simbólica, não linguageira, um território compartilhado entre indivíduos que faziam uso da linguagem simbólica e outros que não faziam. Elas marcam esteticamente caminhos e ações, mas estão profundamente ancoradas numa postura ética, perante a vida e perante o outro, bem como são uma ação política, no sentido de defender essa ética. Como eu acho que o projeto de extensão e a feitura do documentário são a defesa de uma ética das relações e uma ação política, né, de defender um território ético, né?
A saúde não está fora dessa perspectiva, desde que a saúde sempre envolve uma ética das relações. E, efetivamente, as crianças ficavam melhores à medida que passavam os dias nas tentativas. O Deligny falava que todas as experiências que ele fazia com as crianças, com os delinquentes, eram tentativas, para se discriminar um pouco de método científico. As crianças melhoravam, as psicanalistas famosas da época mandavam as crianças para ele, e as crianças paravam de sofrer, paravam de se mutilar, né? E isso justamente, na minha opinião, porque a ética das relações era clínica, a ética que ele estabelecia. E que ética era essa? Para tanto, eu vou contar uma pequena história, um caso, né, entrando um pouco no movimento de que vocês também, ao invés de fazerem prescrições para outras pessoas de como elas devem agir, vocês contavam histórias pessoais, né, de como vocês viveram aquela experiência. A história mitológica, que está bem na origem da ideia de cartografias, é quando o Jacques, ele continua vivendo no sul da França, continua trabalhando com autistas, ele tinha 22 anos, ele era um operário, ele estava indo visitar uns amigos no leste europeu, passou por onde estava o Deligny já era meio famoso na época, ele quis conhecer, ficou lá e nunca mais saiu. Ele foi para um desses acampamentos e o Deligny mandou duas crianças autistas para ficarem com ele. Ele era um operário, né? Aí ele chegou para o Deligny, que era o especialista, que era a pessoa conhecida, e falou: mas o que eu vou fazer com essas crianças? Né? Como é que eu vou tratar dessas crianças? E se as crianças começarem a se mutilar e tudo mais? Aí ele falou: faça cartografias. Faça cartografias, comece a desenhar. Eu vou te dar papel, vou te dar caneta, você vai acompanhar o trajeto dessas crianças, como a gente viu no filme, você vai desenhar os movimentos dela e, a partir daí, é que nós vamos descobrir o que a gente tem para fazer. Assim, ele procedia uma inversão de ótica. O especialista se recusava a ocupar o encontro de Jacques com os autistas, com uma teoria já pronta, que viesse no sentido do adulto para a criança, com uma imposição de um saber e de um modo de viver que fosse exterior ao que estava podendo acontecer ali. Fazendo as cartografias, ele procurava entender e aprender a conviver com o outro como ele é, com as suas características próprias, sem querer mudá-lo, tratá-lo, amá-lo ou salvá-lo. E para isso era importante, ele não era paternalista, não era maternal, ele falou: não quero salvar ninguém, eu não quero curar ninguém, eu só quero conviver com ele, né? E para isso era importante tratar não as próprias crianças, mas tratar eles mesmos, tratar os adultos. A cartografia foi feita para tratar os adultos e não para tratar os autistas. Eles não precisavam ser tratados, né? As pessoas que deveriam lidar com as crianças é que precisariam ser tratadas, abre aspas. Somos nós que precisamos ser tratados, fecha aspas. Pais, educadores, profissionais da saúde. Tratados em nosso costume de abarrotar as relações com palavras, com nomes, com teorias, com interpretações, sem ao menos nos darmos a chance de saber quem o outro é, numa perspectiva mais etológica de acompanhar o movimento, né, de acompanhar o movimento animal, por exemplo, né, o lugar onde ele se demora, como que ele se abriga, o alimento que ele seleciona e que ele prefere, a maneira como ele se comporta ou reage ante cada tipo de situação. Isso me parece muito revolucionário mesmo hoje. Enquanto vários educadores, psiquiatras, psicanalistas, especialistas de várias ordens chegavam lá nessa região com classificações, guias de conduta, saberes vindos de outras experiências e de outras situações, o Deligny procurava, ao contrário, esvaziar, exaurir, exorcizar todo esse saber. A gente pode lembrar que todos esses colaboradores não eram especialistas, ele escreveu um livro que ele chamou o livro e chamava eles de vagabundos eficazes. Os vagabundos eficazes eram essas pessoas que eram agricultores, operários, que nos horários vagos, ou se eles estavam aposentados, eles ficavam com as crianças, às vezes ex-detentos.
Então, ele procurava reduzir a importância desses saberes através de algumas estratégias para dar voz ao outro, mesmo que esse outro não tivesse voz, que seja mudo ou autista, e diminuir o quanto possível a presença do eu, com seus pré-conceitos. Os autistas não têm eu, e eram uma população muito interessante para Deligny, que visava criticar as instituições em suas violências, como os hospícios, as casas de reclusão, as prisões, os reformatórios. Inclusive a comunicação, a fala, o fazer falar, né? A psicanálise, por exemplo, tem essa ideia de fazer falar, né? Ela é um sol, como ele disse. A língua é um sol que não se deita nunca. E até esse sol, que é a língua, que é o uso da palavra, foi criticada pelo Deligny, pelo trabalho possibilitado pelo trabalho com os autistas, né? Porque ele achava que você obrigar uma comunicação, você instituir um território de comunicação, era uma forma de criar uma hierarquia, uma estratégia, um jogo de poder. Ali, nos acampamentos, com o auxílio da cartografia, isso fica visível, pois as crianças melhoravam com a ausência da fala, né? Então, eles não olhavam nos olhos, eles não falavam com as crianças, eles estavam o tempo todo atentos ao que a criança estava fazendo, mas eles não se dirigiam a ela e elas melhoravam. Então, ele foi desenvolvendo a ideia de que a própria comunicação ela poderia estar sendo usada como uma forma de poder, né? E aí talvez não fique tão enigmático para quem estuda o trabalho de Deleuze, uma fala que o Deleuze diz numa entrevista ao Tony Negri, que está no livro Conversações, quando ele trata do que ele chamou de sociedade de controle. E o Deleuze exprimia a sua desconfiança quanto à comunicação, cada vez mais instantânea, agindo por controle contínuo, ser o caminho para se forjar uma resistência ao sistema capitalista. Abre aspas. Criar foi sempre coisa distinta de comunicar. Talvez a fala, a comunicação estejam apodrecidas. Estão inteiramente penetradas pelo dinheiro. Não por acidente, mas por natureza. De alguma maneira, ele vai beber no Deligny a ideia de que uma coisa é você poder falar do seu desejo, das intensidades, das suas experiências, e permitir que o outro faça uma ressonância com essas experiências. E outra coisa é você prescrever, é você insistir numa comunicação, é você fazer programas de televisão onde você vai ensinar o outro a ser, a viver, a pensar, né? Então ele vai falando, essa mania que as pessoas têm, a mídia está tendo de ficar o tempo todo comunicando, é uma forma que talvez esteja apodrecida na origem, completamente atravessada pelo capital. Num mundo cada vez mais apoiado na comunicação, na falação, na exposição, a cartografia se apresenta como uma ação política, rivalizando com os jogos de poder que atravessam as instituições do saber. Tem sempre alguém para nos ensinar o que fazer, e para as instituições de saúde também, porque esse alguém que nos ensina o que a gente tem que fazer hoje em dia, normalmente é um agente da saúde. Se você pega qualquer programa de televisão, ou jornal, ou tudo, tem sempre algum fisioterapeuta, algum médico, alguma pessoa dizendo como você deve se alimentar, que exercício que você deve fazer, o que para você ser feliz, para você ser saudável, para você, né? É uma ocupação da mente, né? A gente fica automatizado com essa história, né? A cartografia é um procedimento de pesquisa que inclui o cartógrafo, né? Isso foi muito falado no próprio documentário. Inclui o pesquisador. Eles também compõem, interferem e inventam o ambiente. Ao mesmo tempo em que inclui o pesquisador, diminui a sua presença impositiva. O Deligny falava que, à medida que as pessoas iam fazendo a cartografia, ela emprestava a sua mão para o autista. A mão se tornava autista, porque ele ia acompanhando os trajetos do autista. Então, não dependia dele, né? E à medida que ele ia acompanhando e olhando e observando as cartografias, é como se ele cedesse o seu corpo para ser um pouco autista também,
né? Ele se inclui, ele diminui a sua presença impositiva, ao mesmo tempo que ele institui uma forma de se comunicar de uma língua, uma escritura própria para viver junto, né? Que exprime a convivência de diferentes. Uma língua à altura do acontecimento, que nesse caso era o encontro de pessoas que falam com pessoas que não falam. Processo que contextualiza ao máximo aquela população, aqueles encontros, aquele momento e lugar, inventado sempre coletivamente. Sabemos que a biopolítica, como o Máximo estava falando, que fez parte também desse projeto, né? A política que Foucault concebeu como a que tem a vida como objeto de capitalização, descontextualiza o tempo todo as vidas, sejam dos pacientes, dos profissionais ou outros qualquer, né? Não importa qual paciente que é, né? Porque é a mesma doença, é o mesmo remédio que ele vai tomar, né? O profissional ele pode ser trocado, contanto que a pessoa que esteja lá produza e consuma, né? Descontextualiza o tempo todo. Eles perdem a singularidade, são equivalentes, importando apenas que estejam vivos para produzir e consumir. A biopolítica mistifica os procedimentos. E mistificar é uma estratégia de tirar do conceito, dar muita importância e generalizar, né? Deligny tinha uma forma provocativa de falar desses procedimentos. Abre aspas. Método, eu jamais tive um. Trata-se de, em um momento dado, em lugares muito concretos, muito reais, em uma conjuntura que não pode ser mais concreta, de tomar uma posição. A cada vez ela era cercada, investida, e eu me virava como podia, sem armas e sem bagagem, e sempre sem método. O método cedia lugar à invenção, apoiada na geografia, nas circunstâncias, e sempre numa ética de não punir, mesmo as crianças delinquentes que roubavam, assassinavam, estupravam, elas não eram punidas por ele, eles conviviam em lugares abertos, eles podiam ir embora a hora que eles quisessem, né? E essa ética era não punitiva, era de não prender e de dar voz a essas minorias, né? Ele foi a primeira pessoa que deu uma câmera Super 8 para as crianças delinquentes, para elas próprias fazerem os seus filmes e filmarem a sua realidade, escolhendo o que elas quisessem fazer, né? Ele fazia filmes das crianças autistas também e mostrava depois para os pais como uma forma de fazer cartografia, né? Então, a prática cartográfica não precisa ser o desenho de mapas. O filme, como esse documentário, é uma cartografia também, né? Pode ser um filme, pode ser qualquer criação de língua, a partir do acompanhamento de intensidades, de trajetos, né, de singularidades. E ela permite com que se descubra uma série de coisas. Nesse caso, eles descobriram que crianças diferentes, em épocas diferentes, ficavam fazendo atividades parecidas e ocupavam espaços parecidos. Eles descobriram também com as cartografias que as crianças ditas loucas, você podia imaginar que se você colocasse ela num lugar, ela ia andando até o fim do mundo, porque estava louca. Mas não era isso que acontecia. As crianças ficavam num perímetro, mesmo que fosse completamente aberto, que ninguém impedisse que ela saísse dali, né? Eles perceberam que as crianças acompanhavam os adultos também nos afazeres do ambiente ali, né? Descobriram que se eles olhavam, falavam diretamente com elas, elas demonstravam sofrimento, né? A prática cartográfica certamente não surgiu do nada, por acaso, espontaneamente, fruto de um laissez-faire. Houve uma longa caminhada para se chegar até aquela sugestão dada a Jacques, percurso no qual foi se desenvolvendo uma filosofia e uma condição do pensar, né? A Valéria estava falando sobre o pensar como uma necessidade. Você é obrigado a pensar, você é forçado a pensar. Deleuze costumava dizer que é sempre por uma intensidade que o pensamento advém. Se é forçado a pensar, e abre aspas, o Deleuze falando, a lógica de um pensamento é como o vento, que nos empurra pelas costas, uma série de rajadas e sacudidas, fecha aspas.
Foi certamente isso que aconteceu a Deligny, a formação de um pensar e um agir encarnados, como resultado de afetos vividos com muita intensidade. Desde muito cedo, ele se surpreendeu e se revoltou com a capacidade do homem em maltratar os outros, muitas vezes sem pensar. Eu acho que uma boa parte do trabalho da Hannah Arendt é pensando como é que os nazistas, muitos deles eram burocratas, que faziam as coisas sem pensar, e a surpresa dela. E a gente pode transportar isso para a gente, para o nosso afazer. O pai de Deligny morreu na Primeira Guerra Mundial, quando ele tinha 5 anos. Ele mesmo participou da Segunda Guerra Mundial na resistência à ocupação nazista, apesar de ter desertado no finalzinho para voltar a ficar no hospício com os loucos lá. Mas ele mesmo, ele escolhe uma história na sua autobiografia para falar do que motivava ele a tentar forjar essas tentativas, essas técnicas como a da cartografia. Então, ele mesmo elege essa cena como uma cena emblemática, e que eu vou compartilhar com vocês agora, porque eu acho bem interessante, que é uma cena seguinte. Ele tinha 6 anos de idade, ele estava em Lille, no norte da França, estava bem frio e tinha uma feira. Ele não gostava de multidão, mas eles levaram ele para lá. Quando era bem cedinho, estava clareando o dia, ele estava voltando para casa, num galpão, que tinham várias barracas. Ele estava numa ruela. Quando ele está passando na ruela, ele vê uma cabana assim, bem caindo aos pedaços. Em cima, num frontão, tinha uma gaiola grande com um monte de macaquinhos agarrados às barras da gaiola. Eles estavam tentando se juntar para tentar se aquecer. E ele olha aquilo e fica estarrecido de ver aqueles macaquinhos passando por aquela situação. Mas ele diz que mais do que ficar chocado com aquela situação, era que ele não podia explicar para os macacos que ele não era uma pessoa capaz de fazer aquilo. Ele se viu numa situação de desespero e de impotência, porque ele não poderia se discriminar. Ele falou, só tinha eu naquela rua, eu era um humano. E eles estavam me olhando com olhos arregalados, e para eles era eu. E como é que ele poderia se discriminar? Então, toda a história de vida dele, ele vai procurar, no francês tem uma partícula na língua que chama on. Esse on é alguém, qualquer um. Todo o trabalho dele é tentar se discriminar desse alguém que faz as coisas sem pensar e que, de alguma maneira, corrobora com as violências da história. Ele falava que as tentativas são avanços que necessitam de um espaço livre e da procura rigorosa de um núcleo arcaico rico em revolta. A cartografia envolve, dessa maneira, a aceitação das diferenças e dos diferentes, sem a exclusão de si, e também na aposta de que é possível construir um comum. Abre aspas. Nós estamos lá e eles também. Ele falava, nós estaríamos vivendo lá se não fossem os autistas, mas aí eles chegaram e a gente passou a viver. Como é que a gente pode viver junto? O comum é um outro desses conceitos concretos dele. Os conceitos para ele são baseados em situações muito concretas. E era justamente para ele o comum o encavalamento, a superposição de linhas e trajetos, como nós vimos no filme, mas que também experimentamos aqui. Cada trajeto aqui de nós é irredutível. Por mais que as linhas se sobreponham, elas não formam uma homogeneidade, não são uma mistura. E, entretanto, estamos ocupando o mesmo ponto no tempo e no espaço. Chegamos por motivos diversos aqui e sairemos daqui com bagagens diferentes. Mas, por algum tempo, temos a oportunidade de fazer conviver as nossas diferenças, as nossas aberturas, os nossos silêncios, como se falou no documentário, aquilo que nos escapa sem deixar de nos pertencer. Isso é um pouco enigmático. O Gilbert Simondon, que trabalhou essa ideia da individuação, ele tinha o indivíduo como uma metaestabilidade. Isso ele trouxe da física. Os filósofos antigos gregos, eles só tinham a ideia de equilíbrio, de desequilíbrio, ou de estabilidade e de instabilidade.
a física contemporânea ela traz a ideia de metaestabilidade. E o Simondon ele vai trabalhar um pouco essa ideia, dizendo que isso que a gente vê, essas pessoas recortadas, essas formas, aquilo que ela já sabe, aquilo que de alguma maneira ela já é só uma parte do ser, é uma fase do ser. Junto com isso tem as fases pré-individuais, virtuais, aquilo que dá condição dela ser o que ela é. Então tem uma série de elementos que colaboram para que a gente tenha saúde, para que a gente pense, para que a gente tenha uma capacidade inventiva, né? E então, para ele, as relações elas poderiam ser interindividuais, né? Entre indivíduos já formados, onde eu troco o meu saber com você. Então, é como se eu fosse uma antena, você fosse uma antena, e se eu puder reproduzir o que eu estou pensando na sua cabeça, foi uma boa comunicação. Essa é uma comunicação interindividual, entre indivíduos. Mas ele preconizava, ele achava mais importante a relação transindividual, né? Que eu acho que é o mote do próprio projeto de extensão e do documentário, dessas experiências transdisciplinares. A relação transindividual é aquela que acontece pelos elementos pré-individuais. Então, quando você está na presença de alguém, você começa a se relacionar com ela, e inclusive por aquilo que você desconhece. Como se falou no documentário, pelo que você desconhece, pelos silêncios, né, por aquilo que foge, que é grande demais ou pequeno demais para você entender. Então, através dessa comunicação, né, você às vezes está conversando com uma pessoa e você se sente super inteligente. Tudo parece que a pessoa levanta a bola para você bater, né? E às vezes você está conversando com uma outra pessoa e você parece um ignorante total, né? Tem toda uma rede de comunicações ali que não estão dadas no seu conhecimento formal, né? E que é essa relação que importa, inclusive nas relações clínicas. Até agora, para reforçar um pouco essa ideia, o Guimarães Rosa ele tem uma ideia de que as alegrias se dão nas horinhas de descuido, né? Então, eu acho que são coisas importantes da gente parar para pensar em como que a gente consegue agir clinicamente. Eu tinha feito uma experiência aqui de pensamento que eu gostaria de compartilhar com vocês, a ideia de fazer uma certa tensão entre alguns dos elementos éticos das cartografias e a filosofia do Georges Canguilhem. O Georges Canguilhem é um filósofo francês, ele é filósofo da saúde, ele tem um livro, não sei se todos conhecem, um livro famoso, que é o Normal e o Patológico, né? Onde ele vai pensar a doença de uma maneira e a patologia e a saúde de maneiras características. Eu acho que seria um jogo, uma brincadeira, da mesma forma que eu estou propondo e convidando vocês a fazerem uso desses elementos, não como informações a serem acumuladas, mas como provocações ao pensamento, né? Eu também me expus a esse processo da provocação, tentando fazer essa articulação com alguns elementos da obra do Canguilhem, trazendo um pouco essa ideia estético-ético-clínica do Deligny para o campo da filosofia da saúde, né? O primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar, né, dessa forma eu ressalto algumas coisas que estão envolvidas na cartografia também, é que elas foram forjadas para lidar com o desconhecido, o diferente, o que se furtava a ser capturado, o autista, o exterior ao simbólico, o fora, que é um termo que o Blanchot usava, que era um crítico literário, escritor, que é aquilo que está fora do que você pode abarcar com a consciência, né? Frente à angústia de não saber, de não ter instrumental para entender e ter que conviver sabendo que a diferença irá perdurar, não se podia usar procedimentos já existentes, gerais, descontextualizados. Seria uma forma de violência. Dar nomes, classificar, usar um método padrão para discriminar desvios e déficits com relação às normas abstratas só faria reorganizar as fronteiras do normal e do patológico, sem escapar a esta lógica dicotômica e discriminatória que ele estava falando aqui, o vice-reitor, né?
Nesse sentido, as palavras, teorias e conceitos podem mascarar inumanidades, que em nossa sociedade trilha caminhos do preconceito, da imposição de pedágios para que a pessoa conquiste alguma coisa e da necessidade de consumo, muitas vezes com roupagem de ciência. Se você usa esse instrumental do metro padrão, tudo que desvia do metro padrão é um defeito, é uma falta, é uma incapacidade. Se você não usa o metro padrão, pode ser invenção de uma existência nova. A cartografia se apresenta como uma forma de pesquisa sem almejar acabar com o desconhecido, sem querer capturar o que é grande ou pequeno demais para caber nas estatísticas e nas palavras. O adoecer é também um desconhecido, um estranho, a apresentação de um diferente absoluto, irredutível a um só plano da existência, como orgânico ou psicológico, e que não pode ser reduzido a um padrão geral de saúde. Ele não pode voltar, ele é uma criação, o adoecer. Só o indivíduo pode determinar o ponto onde a saúde se deu lugar à doença. Só ele. E quando isso ocorre, é uma nova realidade que surge. Uma realidade autista, a gente poderia dizer. Canguilhem nos ensina que o adoecer, que motiva a procura de um profissional de saúde, é uma experiência completamente nova, que ela não pode ser deduzida de uma norma ou padrão fisiológico. Sendo uma nova dimensão da existência, estar doente é a expressão de um novo encavalamento de linhas, algumas reconhecidas como próprias, outras não, mas sempre uma composição inédita. Linhas como alimentação, sexualidade, genética, poluição, relações familiares, um sem número de outras, conscientes ou não, atuais ou virtuais, participam desse estado do adoecer. Ele é um encavalamento de linhas. É uma multidão. É uma multidão que nem o paciente nem o profissional podem dar conta totalmente. E é por isso que é importante sustentar a abertura, o respeito ao que se desconhece e poder produzir ressonâncias com o outro, com a situação, com o acontecimento. Não se pode tornar o desconhecido inconhecido, porque o desconhecido não é uma coisa escondida que está pronta para ser descoberta. É preciso que todos os elementos em questão, todas as linhas, colaborem para a criação de um novo problema. A Valéria estava comentando sobre isso. Uma nova maneira de existir, onde aquele sofrer não encontre mais lugar. Então, precisa pegar todas essas linhas e fazer novas composições, novas reorganizações, onde, quando a pessoa se der conta, aquele sofrer não está mais lá. Não é uma questão de que ela saiu de um padrão e ela precisa voltar para ele. Ela nunca mais vai voltar para aquilo. São sempre realidades novas. O adoecer é uma realidade nova, a saúde é uma outra realidade, né? Ok. Então, frente ao sofrer, o que se demanda não é uma resposta. Isso foi falado também no documentário. Não é uma resposta, pois em seu limite o sofrer não se comunica com a saúde. É uma outra coisa. Ele demanda outra coisa, não é uma resposta. Se nós nos afobamos em dar uma resposta, em dizer que aquele conjunto único de linhas diz respeito a algo que já está pronto, que é só tirar da sombra e tratar, nós estaríamos nos rendendo a um clichê do pensamento, e perdendo a oportunidade de transformar verdadeiramente aquele existir. E no livro Imagem e Tempo, Deleuze ele define o que é um clichê. São esquivas sensório-motoras, esquemas particulares de natureza afetiva que nos protegem do que é sentido como demais, horrível demais, belo demais, e assim não percebemos a imagem inteira. Imagem era tudo que estava circulando no encontro. E se a gente fica assustado no encontro clínico, a gente se protege nos clichês, né? Se a gente acha que alguma coisa é horrível demais, é bonito demais, afeta demais, é intenso demais, se a gente gosta do paciente, se a gente detesta o paciente, se a gente se assusta, se a gente se depara com a nossa própria finitude, a gente pode se abrigar nos clichês e perder a imagem inteira. Os interesses econômicos, as crenças ideológicas, as exigências psicológicas fomentam o hábito perceptivo, a reprodução do dado. E assim,
que o Deleuze pode responder à sua própria pergunta. Essa é uma civilização da imagem? Não. Na verdade, uma civilização do clichê, na qual todos os poderes têm interesse em nos encobrir as imagens. Não forçosamente em nos encobrir a mesma coisa, mas encobrir alguma coisa na imagem. Ele dá um exemplo que ele estava vendo um filme do Godard de trabalhadores entrando numa fábrica e ele pensou em dizer assim: pensei estar vendo condenados. No sentido literal, não no sentido metafórico. Ao invés disso, ele poderia dizer como um clichê: afinal as pessoas têm que trabalhar. Então, a gente, por medo, por hábito psicológico, por forças de poderes econômicos, a gente pode nos render a clichês e pensar, afinal, as pessoas têm que trabalhar, e não pensei, nossa, aquelas pessoas parecem condenadas. Segundo Canguilhem, o homem são é aquele que institui as suas próprias normas. Ele institui normas. É normativo. E ele precisa se expor aos acontecimentos, ao acaso, às mudanças, para exercitar a saúde, para se sentir saudável. Então, isso é um paradoxo. Não se pode querer estar em conformidade com um padrão, estar sempre em equilíbrio para se sentir saudável. Você precisa testar os limites da sua condição de fazer normas para poder se sentir saudável. São justamente os processos de passagem, de perspectivação, de variação intensiva dos estados que podem produzir sentido para a vida e determinar os limites da saúde e da doença. Essas passagens não se restringem a limitar a diferença entre saúde e doença, mas produzem sentido ante a finitude e a impotência e fazem com que, como o psicanalista inglês Winnicott falava, a pessoa sinta que a vida vale a pena ser vivida. Pois ele também dizia que apenas ser saudável é muito pouco. E a gente sabe que, na experiência própria de cada um e nos pacientes também, que às vezes não tem nenhuma alteração fisiológica e a pessoa não está conseguindo se alegrar com a vida e sentir que a vida vale a pena ser vivida. E isso é um bem muito importante. Ao contrário, a pessoa pode estar com uma insuficiência cardíaca importante, pode estar tomando uma série de remédios e estar vitalizado com a vida. Ele pode estar planejando fazer uma viagem, ele pode querer saber do médico se ele pode tomar Viagra para poder transar mais, né? Então, é importante que a gente tenha isso como perspectiva. Ainda segundo Canguilhem, a patologia marca uma incapacidade do ser vivo de instituir novas normas, quando exposto aos acontecimentos. Sabemos há milhares de anos que a cura está no próprio paciente, pois é nele e por ele que novas formas do viver precisam ser instituídas. Mas forma-se então um impasse, pois ele se percebe restringindo o seu mundo, se recolhendo, diminuindo a exposição aos acontecimentos a partir do adoecer, enquanto ele precisa ser palco e agente de sua cura. Precisa instituir normas. Então, a gente vai para o segundo ponto das cartografias. O primeiro é lidar com o desconhecido, o adoecer é uma forma de desconhecido radical. O segundo ponto das cartografias é que, se o paciente se sente incapaz de instituir novas normas, ele pode procurar ajuda. E a proposta que encontramos na cartografia é, como o Deligny falava, fazer causa comum, fazer um corpo comum. Buscar uma forma de viver com esse novo estado do adoecer, encontrando alguém ou mais de um alguém para formar corpo, um corpo com alguém. Mas é um corpo que não é um corpo homogêneo, é um corpo heteróclito. Um corpo de linhas com outro corpo de linhas, fazendo surgir um comum que pode fazer fugir o sofrer, né? Então, você vai colocar a serviço da relação todo o seu corpo de linhas, com tudo aquilo que, inclusive, esse projeto de extensão pode proporcionar, de relacionamento com a arte, com a filosofia, com suas vivências pessoais, com a receita para tratar resfriado que a sua avó ensinou, uma série de coisas, você vai estar com todas as suas linhas cedendo de alguma maneira o seu corpo para que essas outras linhas se misturem e elas possam mudar de lugar. Eu usei uma palavra errada, não é que elas se misturem, elas não se misturam nunca, elas sempre mantêm as suas diferenças,
você não se entrega totalmente à situação, né, mas você permite com que sejam usadas as suas linhas. Tem uma história, um outro caso que é muito interessante. Teve uma criança, uma menina, Marie Pierre, ela foi por 2 vezes lá nesses acampamentos. A primeira vez ela estava melhor, mas a segunda ela chegou muito fragilizada e ela estava com crise de angústia muito grandes. Ela só melhorava quando ela agarrava no corpo da Gisele. E ela ficou durante 1 mês agarrada ao corpo da Gisele, que era aquela que estava explicando ali as cartografias. E a Gisele conta, ela para tudo, para tomar banho, para trocar roupa, tudo, ela ficava grudada para comer. Ela cedeu mesmo o seu corpo para aquela ocupação. E a Gisele fala que depois de 1 mês, quando ela estava lavando roupa, foi a primeira vez que a Marie Pierre tirou a mão dela e colocou as mãos na água. E ela conta do alívio que foi ela sentir. A gente tem relações clínicas que tem mais ou menos hora marcada. Imagina eles que ficavam 24 horas por dia com essas crianças, né? No caso das tentativas de Deligny, na prática, se criavam alternativas para essas crianças ao isolamento, à hospitalização, aos hospícios, às casas de correção e mesmo às prisões. Já na saúde, fazer um corpo comum, fazer causa comum, abre muitas possibilidades. Se evitar um adoecer em isolamento, a política do encaminhamento, que tem uma amiga minha que chama uma política do abandono, né? Esses dias eu estava conversando com um amigo psiquiatra que estava um pouco horrorizado. Ele tinha um tio que morreu, estava na UTI, estava em sepsemia, estava morrendo mesmo, e aí foi um nefrologista, chamou a família e falou: olha, eu examinei o paciente, examinei os exames, o rim dele está ótimo, não tem nada no rim dele, ele está tranquilo. E eles ficaram horrorizados porque eles sabiam que o parente deles estava morrendo, né? As mortes impessoais, evita as mortes impessoais, a inumanidade de uma cultura que cultiva o individualismo, prioriza o que pode ser comercializado e toma as pessoas como pacotes de informações a serem corrigidos, formatados ou adaptados ao que já existe e pode ser vendido. Ignora-se assim o mais importante, que é a experiência da condição normativa, que está no próprio paciente, é ele que tem que fazer isso, agida coletivamente, em 2 sentidos. Coletivamente porque é feita com outras pessoas e coletivamente porque ele precisa mobilizar a multidão de elementos que ele está. A forma de alimentação, as medicações que ele toma, as relações familiares, tudo isso importa para que aquele sofrer passe e que a vida vale a pena ser vivida. Já estou terminando aqui. O terceiro ponto o adoecer é sempre relacional. Não adianta dizer que alguém perdeu uma aptidão, mas sim em quais situações aquela condição é sensível. Produz uma sensação, como diz o Canguilhem, de vida contrariada. Por exemplo, tinha um menino que não comia. Aquilo era um problema, né? Ele não comia, era um defeito, né? Ele precisava comer. Estava lá, naquele grupo. Ele passou 3 dias, ele não comia. E ele tinha uma questão de que ele não gostava de que as pessoas tratassem ele diretamente. Então, as pessoas sentavam para comer, ele não comia, porque estava na frente das outras pessoas. Eles perceberam que ele comia sim, mas ele comia no prato do cachorro. E aí eles foram mudando o prato de lugar, colocando a comida dele do lado do prato do cachorro e botando em cima dos galhos para o cachorro não comer e para ir chegando mais próximo da mesa. Até que num determinado momento ele comia na mesa, né? Então você pode caracterizar uma coisa simplesmente como um defeito. Esse menino não come, mas não come quando? Não come onde? Não come na presença de quem? Não come de que forma? Né? Existe uma forma de mudar essa composição de linhas, né? O Tony Negri diz que uma ação política é ir embora constituindo, né? Abrindo mão das instituições já dadas, mesmo da língua, para constituir novos cruzamentos de percursos e trajetos. Isso é saúde também para Canguilhem, ir embora constituindo, e para os nossos pacientes, inclusive para os profissionais da saúde. Eu estava comentando, inclusive, no almoço com o Máximo, com a Valéria, com as meninas, que eu tenho visto muitos profissionais da saúde muito tristes
com a profissão, muitas vezes se reúnem só para falar de dinheiro, para falar da celeridade do tempo, das coisas que precisam fazer, que não conseguem dar conta de tudo, né? E muito desanimados, perdendo a oportunidade de se nutrirem com esses silêncios, com esse encontro daquilo que não se sabe, né? De poder ter um outro tipo de relação com os pacientes. Há uma fala do Deligny, que eu acho que ele passa para a gente uma coisa importante. Ele dizia que as cartografias e as linhas não significavam nada, não queriam dizer nada. As pessoas perguntam, bom, então se o menino estava indo para lá, isso quer dizer que... Mas ele falava, não quer dizer nada. Com essa afirmação, ele se destacava da atitude, tanto de uma certa ciência quanto da psicanálise, de arrumar explicações para tudo, né? E, de alguma maneira, só lidar com o que pode ser explicado, né? Ele dizia que os autistas agiam para nada, sem finalidade ou utilidade, vendo aí um humano de espécie. Ele achava que o humano, a princípio, ele era aquele humano que conseguia ter prazer em ver um reflexo de luz na água, por exemplo. E o autista faz isso por horas. Penso que aí ele compartilha conosco um mistério, localizando nos aspectos não funcionais a vitalidade das relações. Hoje em dia, a gente tem com essa coisa do mundo corporativo, performance, eficiência, entregar resultados, né? Isso está muito no mundo da academia, né, que tem uma produtividade, está muito no mundo da saúde também, né? E as pessoas estão ocupando as suas relações pessoais, as suas relações profissionais de uma maneira muito utilitária, né? Tudo tem uma função, tudo tem que ter um objetivo, um resultado. Ele, de alguma maneira, assinala de que é muito importante fazer ações para nada, né? Essa é uma perspectiva interessante, pois gostar de alguém, ser feliz, fazer sexo, não é útil e nem exige uma explicação. Não pode ser capturado enquanto objeto de consumo. A partir das cartas, eles faziam mudanças nas atitudes deles, mas sem buscar um significado, sem tentar dar uma explicação, né? Um outro ponto que eu gostaria de fazer, inclusive, um paralelo com o documentário, né, que a cartografia ela é uma maneira apropriada para investigar o vivo, acompanhando a maneira como os indivíduos criam pele, membrana, são forçados a pensar, passam a distribuir o que está dentro e o que está fora de suas experiências a cada momento, se compõem ou se separam. Detecta variações nos caminhos, nas formas de perceber, agir e sentir, ou, como Spinoza dizia, nas formas de afetar e ser afetado. Uma boa parte desses pontos a gente pode se relacionar com a nossa própria vida e com a saúde, né? A gente poderia fazer um jogo e uma brincadeira de transportar esses elementos das cartografias, como eu fiz para alguns elementos da filosofia da saúde, do Canguilhem. Poderíamos fazer isso para o universo da pesquisa e da saúde, e do ensino, mas, de alguma maneira, eu fico muito feliz de poder ver que o meu trabalho e a minha escrita estava muito em sintonia com o que já está presente no documentário que eu só vi depois, né? E que eu acho que cada um de vocês que trabalha com ensino e com pesquisa pode fazer essas passagens, né? Sabendo que muitos desses elementos, com certeza, estão envolvidos nesse projeto de extensão, como lidar com o desconhecido, a transdisciplinaridade, a abertura para a formação de comum, o trabalho coletivo, invenção de estratégias, muito mais do que reprodução de padrões, né? Então, basicamente, esse é o meu convite para vocês tecerem as experiências de vocês com as experiências, as coisas que eu gosto de estudar e de pesquisar, e de oportunidade de compartilhar com vocês. Meu trabalho de mestrado foi muito parecido, porque eu entrevistei professores que utilizam métodos com imagens para ensinar bioética. Eu sou mestre em bioética, ética aplicada e saúde coletiva. E algo que me chamou a atenção, até na tua explanação, foi de um autor que eu li, que é o Ivan Illich, que ele fala da descolarização da sociedade, né? E é mais uma colocação, né? Porque eu acho que gera uma grande impotência a partir do momento que a gente ouve esse discurso e a gente tem
algo já bem cristalizado de como trabalhar com saúde. E isso fica explícito muito até na fragmentação dos discursos, que a gente acaba já reconhecendo que são profissionais de saúde e muitas vezes a gente consegue até identificar qual é a profissão do indivíduo. Então, como criar essa interdisciplinaridade, né, com discursos muito fragmentados e um ensino muito cristalizado e fragmentado? Tentando entender um pouco do que você falou, me parece que há uma necessidade de se abstrair de determinados padrões para fazer esse olhar que esses autores que você traz conseguem. E aí, nesse sentido, eu queria que você me explicasse o que seria a melhora dessas pessoas que participaram desse documentário que você trouxe, porque em 2 momentos você falou que os autistas melhoravam, e aí eu não consigo entender onde se localiza esse melhorar. Melhorar, para mim, parece dentro de determinados padrões que vai de encontro a tudo que foi apresentado. Como é que, da tua experiência, porque acho que uma grande dificuldade no trabalho da cartografia é o próprio cartógrafo, o seu desejo, com as suas linhas. Queria que você falasse um pouquinho disso, se for possível. Quer dizer, o desafio da cartografia, inclusive, está nisso, né? Em silenciar esse eu. Até que ponto esse encharcado cartógrafo, no momento que ele está em campo, pode comprometer ou não o próprio trabalho, a própria pesquisa? Porque você acaba se encharcando naquele cenário que você está vivendo. Então, a neutralidade existe aí, de alguma forma. Até que ponto é demais ou não, ou isso, de alguma forma, pode se deixar livre. Tá bom. Estou nessa figura de responder, né? Acho que a gente tinha que conversar sobre essas coisas. Eu acho que nós não tem respostas prontas, acho que para nenhuma dessas questões, né? De alguma maneira, agradeço aí a possibilidade de vocês formularem essas perguntas, né? Eu conheço um pouco o trabalho do Ivan Illich também. Ele tem um livro que se chama Uma Sociedade Sem Escola, né? Mas ele tem o Nêmesis na Medicina também, que é muito interessante, né? E, de alguma maneira, ele vai colocar justamente que talvez toda essa padronização que a gente tem de atitudes tem uma raiz de que a gente, desde pequenininho, a gente é adestrado a achar que tem alguém que sabe mais do que a gente precisa aprender. Né? O Paulo Freire fez uma série de experiências que se pegassem adultos e durante 1 ano e meio você trabalhasse com questões políticas que ele estava envolvido na sua comunidade, ele aprendia a ler e a escrever e usar conceitos básicos de matemática, você usando coisas ali da realidade dele, né? E que não precisaria você passar a vida inteira numa escola, né? Entra a criança na escola com 5 anos de idade, só quer brincar, e sai com 17, 18 anos, tendo condição de ficar 8 horas numa sala de aula escutando coisa que muitas vezes não interessa para ela e ela não vai usar. Então, que talvez na raiz de muitos dos problemas que a gente tem da formação de clichês, de hábitos e de problemas na própria saúde, é a gente não questionar esse saber, né, que vai vindo de todos os lugares. A gente acredita, né, quando a gente lê no jornal, vê na televisão, a gente vai acreditando e não questiona que tem sempre alguém que sabe. Né? Então, aí, como é que ele lida com essa fragmentação? Eu acho que dessa forma, fazendo estratégias como essa, né? De alguma maneira, esses autores eles dizem mais de uma micropolítica, assim, no local onde você está, com os instrumentos que você está, como que você pode agir afetivamente para traduzir, para interferir naquilo e mover esse conjunto de linhas, para usar esses termos, para um conjunto que abarque uma ampliação de questões, né? E que haja uma sensação de liberdade e de alegria. Né? Com isso, de alguma maneira, eu já vou passando um pouco para a tua questão. O Deligny, ele trabalhou num hospício
que tinha 2.500 leitos, com tudo que não se queria na sociedade, ia para lá. Tinha retardado, psicótico, tinha estuprador, tinha tudo. E ele conta uma pequena história de que, para ele, liberdade é uma coisa muito concreta, porque estava a ocupação alemã, era um chefe alemão desse hospício, e ele não entendia por que ele foi para lá e ele era responsável por um pavilhão. Ele não entendia por que esse chefe ele ia numa sacada fazer um movimento, ficava um silêncio. E ele falava, eram todos insuportáveis. Aquelas crianças eram o que existia de pior assim, na sociedade. Ele falava assim, a gente não pode ser condescendente, porque tem algumas que eram terríveis mesmo de você conviver, ninguém queria conviver com elas. E ele fazia um determinado movimento e todas elas ficavam em silêncio. E ele não entendia isso, demorou meses para entender. Ele depois percebeu que ele subia na sacada e fazia um movimento assim, como se ele estivesse escrevendo, fazendo uma rubrica, que era a sinalização de que ele ia escrever no prontuário daquelas crianças alguma coisa. Se ele escrevesse no prontuário, elas poderiam ficar eternamente no hospício, né? Quem já foi em manicômio judiciário sabe que é um horror, porque o prisioneiro ele sabe mais ou menos o período que ele vai sair. No manicômio judiciário, eles nunca sabem, depende do psiquiatra, depende de uma série de elementos do que vai se escrever nos prontuários. Então, ele tinha um conceito de liberdade. Então, melhorar no sentido é você ter uma consciência concreta de uma liberdade para você ser da maneira que você quer ser. Isso envolve uma certa alegria, que talvez é pegando um pouco da ética do Spinoza. Spinoza, né, fala que tudo que de alguma maneira produz alegria amplia a sua capacidade de afetar e ser afetado, né? O Simondon, que é esse outro autor que eu fui pesquisar também, ele falava que as ações éticas são aquelas que são vividas por espraiamento lateral, elas usam todos os elementos em volta para se constituir, e quando ela se constitui, aquela ação, ela abarca um conjunto maior de questões, né? Então, esses são alguns elementos, e bem na prática, assim, essas crianças melhoravam no sentido de que elas chegavam se mutilando, batendo a cabeça na parede, né, tendo terrores noturnos, gritando sem parar, e depois de alguns dias ali, elas paravam de fazer tudo isso. E ele considerava especificamente, não como um padrão de normalidade, mas com uma diminuição do sofrimento, né? Então, não é assim, melhorou a partir de um modelo que eu tenho, que a criança tem que ser assim. Não, a criança era do jeito que ela queria ser, mas ela tinha menos demonstrações de sofrimento, de automutilação, né? Com relação aos cartógrafos, eu acho que esse é um enigma para todos nós. A medida ela tem que ser agida e exercitada nas próprias relações. E a gente sabe que com cada paciente você é diferente, né? Então, eu mesmo como psicanalista, tem pacientes que você se permite mais brincar, você dá mais risada, tem outros que você é mais sério, tem uns que você tem medo de falar determinadas coisas, outras não, né? E nas relações clínicas também, como médico, elas vão se instituindo de uma maneira muito diversa, né? E aí, qual que é o limite? Não dá muito para saber, porque ela não é uma coisa consciente. Por exemplo, na questão de uma transindividualidade, ou uma transdisciplinaridade, não é propriamente você reunir uma série de profissionais, que seria uma multidisciplinaridade, e discutir um caso. É cada um daqueles profissionais poder fazer uso daquilo que não tem muito controle, que não está no limite da sua especialidade, fazer uso naquela relação clínica. Então, uma historieta também. Tinha um travesti que estava muito deprimido na favela, lá em São Paulo. O pessoal da saúde da família ia lá visitar, ele estava morrendo. Não se alimentava mais, ia psiquiatra, ia enfermeira, ia um monte de gente lá, não tinha jeito, não tomava medicação, estava morrendo. Uma vez, uma assistente social chegou, entrou na casa e falou: nossa, mas isso aqui não é uma casa de mulher, isso aqui está uma sujeira. Essa fala produziu um efeito, porque aí, na semana seguinte que a saúde da família foi lá, a casa estava um brinco. Ela tinha melhorado muitíssimo, já tinha arrumado um emprego no salão de beleza ali da favela, e aí foi uma coisa, aquilo não está no quadro da assistência social. Você vai na faculdade de assistência social, você não é preparado para fazer uma ação daquela. Mas ela se deixou afetar e se permitiu, normalmente essas relações de encontro,
são... tudo bem, a gente não nega a importância de você ter conhecimento biológico, de você ir na faculdade aprender uma série de coisas, você saber tratar uma cólica renal, tudo mais. Ótimo isso tudo, mas isso tudo não basta. Importa que o paciente dê elementos para que você possa interagir com ele, e às vezes nem é aquilo orgânico que é o que está sendo mais importante. E aí, sem você se dar conta, você interage por outro lado, né, compartilhando uma experiência pessoal. Então, na cartografia, você não tem propriamente esse limite. Você vai exercitando o limite e você vai vendo, à medida que ele vai acontecendo a posteriori, se aquilo produzia um efeito positivo ou não, né? Então, eles faziam, por exemplo, eles viram que as crianças iam para um determinado lugar, eles resolveram fazer uma coisa, eles botaram uma mesa de pedra com um dado que não tinha número. E aí as crianças iam lá, elas começaram a jogar aquele dado. Dependendo do lado que ele caía, a criança ia para um lado diferente. E aí se formou uma brincadeira que eles faziam. Eles mesmos passaram a, de vez em quando, jogavam o dado e faziam um caminho diferente, né? E aí foi uma coisa que foi interessante, né? Às vezes tinham coisas que não eram interessantes. Por exemplo, ele tirou a pedra de um muro de pedra, o Jacques, e botou para calçar uma bacia lá. À noite, o Jean-Marie, que era um dos autistas, começou a chorar compulsivamente. E ele não melhorava, começava a gritar, o Jacques queria acalmar, ele não acalmava, ele foi para a porta, estava nevando, eles colocaram os casacos e saíram. E aí o Jean-Marie pegou a pedra debaixo do balde, colocou de novo no lugar onde estava, no muro de pedra, e ele voltou e dormiu tranquilamente. Então, ele ia nessa cartografia percebendo as coisas que davam certo, que não davam certo, quando ele tinha feito uma coisa que não foi apropriada, que não funcionou, baseado nessa ética de uma relação com o sofrer do outro, não é com um padrão de normalidade, né? E aí, Valéria, eu não sei, eu acho que a gente vai ter que conversar e pensar com esses autores e com as nossas experiências como lidar com essa postura, porque, na realidade, essa coisa que ele estava falando da educação e dos mandamentos, né? O Deleuze falava de palavras de ordem, parece que em todo lugar que a gente vai tem palavras de ordem, como você deve ser cardiologista, como você deve se comportar, como você deve se vestir, como você deve... Né, a atividade física que você tem que fazer, é o colesterol, é o controle... Então, você se desvestir disso tudo e tentar sentir na presença do outro o que está sendo importante para os dois, para você viver bem ali. Eu aprendi como terapeuta, eu trabalho com crianças, trabalho com autistas também, com adolescentes, que se eu não estiver me divertindo, não funciona ali. Então, eu tenho que estar bem junto ali. E, às vezes, eu vou notando que eu não estou conseguindo, então eu tenho que criar uma estratégia. Aí, às vezes, eu levo para a rua, eu falo, vamos tomar uma água de coco, vamos fazer alguma coisa, que aqui não está funcionando, não está dando certo. E, às vezes, você está entrando em contato com coisas que você não sabe de onde que vem, mas que estão rolando por ali, né? Então, eu acho que a magia, o desafio e o interesse da cartografia é justamente essa, porque se fosse seguir um protocolo, não seria tão interessante, nem tão divertido. Eu queria fazer um comentário, assim, só fala a última, agora me remete muito a um autor que eu gosto muito, que é o Zé Ricardo Aires, né? Ele, lá da USP, ele trabalha muito, né, nessa perspectiva da discussão do cuidado, onde ele aponta uma certa obsessão para um chamado êxito técnico, né? A ideia de que a nossa intervenção e a modificação de algum elemento biológico é uma certa necessidade, que, na realidade, talvez a maior perspectiva clínica e realmente, numa perspectiva de interação, é o que ele chama de uma sabedoria prática, a ideia de conhecer o outro e se conhecer, e nessa interação agir, né? Não tão preocupado com o êxito técnico. Eu costumo brincar com a questão do êxito técnico, a ideia de que adianta eu baixar a pressão de uma pessoa que é um motorista que jamais vai voltar a dirigir pela minha própria ação, né? Então, é uma coisa enlouquecida. E eu acho que essa ideia de se conhecer nessa relação, né? Eu fiquei muito impressionado com o filme, com o aspecto introspectivo dos depoimentos, essa ideia de, a partir do olhar o outro, se olhar, né? E eu acho que essa perspectiva é uma perspectiva pedagógica, até no nosso sentido, onde a gente aprende o conviver, aprende o ver, aprende a se ver, né? Nessa perspectiva, eu acho que a gente consegue, de uma forma transversal, interagir.